Saudações, nobres alunos. Essa é a disciplina de Teorias Econômicas, hoje com a aula 3 sobre microeconomia, demanda e oferta, segunda parte. Caso você não tenha assistido a primeira parte, volte lá e assista, porque essa é uma sequência, e vamos lá. Bom, começando a nossa aula, nós vamos falar sobre a elasticidade. Elasticidade é um conceito muito importante dentro de economia e é o sinônimo de sensibilidade, resposta, reação ou impacto de uma variável em face de mudanças em outras variáveis. Ou seja, nós vamos medir a elasticidade sobre vários aspectos, mas exemplificando aqui, nós temos a elasticidade, preço e demanda. Então, quando você tem alguma alteração no preço, você tem também uma alteração na demanda. Se essa alteração é muito sensível, a gente afirma que há uma alta elasticidade. Se essa alteração não é tão sensível assim, não tem um impacto tão grande, aí nós afirmamos que tem uma baixa elasticidade. Bom, aqui alguns dos exemplos que nós vamos analisar, dos tipos de elasticidade. Nós temos primeiro elasticidade preço da demanda, segunda elasticidade renda, terceira elasticidade preço cruzada da demanda e quarta elasticidade preço da oferta. E nos slides seguintes nós veremos cada uma dessas elasticidades. Bom, em relação à elasticidade preço da demanda, tudo mais mantido constante, quando há uma diminuição no preço, há um aumento na demanda. Bom, a elasticidade preço da demanda pode ser representada por essa fórmula, que é a elasticidade preço da demanda é igual à variação em percentual da quantidade demandada dividido pela variação em percentual do preço. Então, aqui nós temos a representação através dessa fórmula da elasticidade preço da demanda. Quando a quantidade demandada responde substancialmente às variações no preço, a gente afirma que há uma demanda elástica. E quando a quantidade demandada responde ligeiramente às variações no preço, afirmamos que há uma demanda inelástica. Então, essa diferença entre as duas, a demanda elástica e inelástica, é a intensidade da resposta em relação ao preço e à quantidade demandada. Quando nós temos um valor igual a infinito, nós temos uma demanda perfeitamente elástica. E quando nós temos um valor igual a zero, nós temos uma demanda perfeitamente inelástica. Bom, a demanda de um bem ela tende a ser mais elástica se esse bem for supérfluo. O que é um bem supérfluo? É um bem que pode ser substituído, ou pode ser substituído facilmente, ou mesmo pode ser deixar de consumir esse bem. Esse é um bem supérfluo. Quanto mais supérfluo ele for, mais elástico ele será. Ou seja, qualquer pequena alteração no preço vai ter uma resposta muito grande na quantidade demandada. Quando há muitos bens substitutos, o bem tende a ser mais elástico também, porque se há uma alteração nesse preço, eu vou buscar um bem substituto, um bem que me satisfaça a mesma necessidade. Então, isso faz com que a demanda de bens substitutos, de bens que têm muitos substitutos, seja também muito elástica. Quando o mercado é restrito e quando o horizonte de análise temporal é de longo prazo. O que seria isso? Tomemos como exemplo a gasolina. Quando há uma alteração no preço da gasolina, a curto prazo, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, não há uma alteração muito grande na demanda. Porém, a longo prazo, as pessoas começam a optar por carros a álcool, por optar por transporte coletivo. Isso faz com que a demanda da gasolina seja mais elástica num horizonte de tempo mais longo. A demanda tende a ser mais inelástica se o bem é essencial ou necessário. Aqui nós podemos dar como exemplo os produtos de cesta básica, arroz, feijão, óleo, sal. Quando há poucos bens substitutos, se eu não tenho nenhum bem ou poucos bens que possam substituir aquele, a demanda também tende a ser inelástica, ou seja, alterações no preço não incorrerão em alterações muito grandes na demanda. O mercado não é bem delimitado e o horizonte de análise temporal é de curto prazo, que seria o contrário daquele exemplo da demanda elástica, que eu dei o exemplo da gasolina. Se fosse o contrário,
o bem seria de maior inelasticidade. Elasticidade e renda da demanda. Mede como a quantidade demandada varia quando a renda dos consumidores varia. Então, analisando essa elasticidade e renda da demanda, nós podemos representá-la através dessa fórmula. A elasticidade e renda da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual da renda dos consumidores daquele produto. Bom, aqui nós temos uma classificação em relação a essa elasticidade e renda da demanda. Quando a elasticidade e renda for maior do que 1, são bens superiores ou supérfluos. Quando essa elasticidade e renda for maior que 0 e menor do que 1, bens normais. Elasticidade e renda, quando ela for menor que 0, são bens inferiores, e quando a elasticidade e renda for igual a 0, são bens renda neutros. Analisando agora a elasticidade de preço cruzada da demanda, quando há uma variação percentual da quantidade demandada do bem A, dada uma variação percentual no preço do bem B. Ou seja, que nós já temos dois produtos A e B, e nós temos uma variação na demanda de um bem A quando há uma alteração no preço de um bem B. Então, esses produtos eles são correlacionados, e essa correlação nós damos o nome de elasticidade de preço cruzada da demanda. Essa elasticidade pode ser representada através dessa fórmula. A elasticidade de preço cruzado da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada, dividido pela variação percentual do preço do item B ou do bem B. E em cima, a quantidade demandada é do item A. Bom, quando nós temos uma elasticidade de preço cruzada maior do que 0, são bens substitutos. E quando nós temos uma elasticidade de preço cruzada menor do que 0, nós temos bens complementares. Esse conceito de bens substitutos e bens complementares nós vimos na aula anterior. Caso você não tenha visto essa aula, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, basta você clicar para assistir a aula. Elasticidade de preço da oferta. Tudo mais mantido constante, quando há um aumento no preço de um item, há um aumento na sua oferta. E aí eu volto a afirmar o que eu disse na aula anterior, de que quando você vai analisar a demanda, você tem que se colocar como uma pessoa que compra. E quando você vai analisar a oferta, você tem que se colocar como uma pessoa que produz, que oferta. Para mim, que estou ofertando, estou vendendo, quanto maior o preço, mais eu quero vender, mais eu quero ofertar, para mais dinheiro eu poder ganhar. Essa elasticidade é representada pela forma elasticidade de preço da oferta é igual à variação percentual da quantidade ofertada dividida pela variação percentual do preço. Continuando a nossa aula, vamos falar sobre os principais regimes de mercado. Vou citá-los e depois explicá-los. Nós temos concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística. O primeiro, a concorrência perfeita. Número grande de empresas produtoras e de compradores. A concorrência perfeita é o mais comum no regime de mercado capitalista, que adota o livre comércio. Então, essa concorrência perfeita, quase todos os mercados dentro do capitalismo vão se enquadrar aqui. Você tem semelhança nos produtos vendidos, não há grandes diferenças. As empresas entram e saem do mercado livremente. O preço é o elemento essencial na competição. Então, as empresas vão competir basicamente através de preço, uma vez que os produtos são muito semelhantes, como foi visto aqui. E existe transparência no mercado. Nenhuma empresa usa de subterfúgio para poder trabalhar no mercado, tem uma fiscalização muito grande, então há uma transparência nesse mercado. Em seguida, eu tenho o monopólio. O monopólio, existe apenas uma empresa no mercado, que é a empresa que controla esse produto. Não existem produtos substitutos para o produto vendido pelo monopolista. Então, é uma empresa somente, um produto que não existe substitutos, e por isso essa empresa tem o controle total desse mercado. Existem barreiras à entrada de outras empresas no mercado. Essas barreiras podem ser as mais diversas, podem ser barreiras legais, podem ser barreiras econômicas, mas o certo é que essa empresa, de certa forma, está protegida por essas barreiras. O monopolista tem a capacidade de influir nos preços e no abastecimento do mercado, uma vez que ele controla esse produto. Ele pode alterar o preço conforme a sua necessidade
e também pode fazer o mesmo através do abastecimento. Raramente é feito marketing, uma vez que existe somente uma empresa, ela detém o monopólio, então não tem muita necessidade de ser feito marketing. E há exclusividade na produção, muitas vezes protegido por lei. O oligopólio, há apenas poucos grandes vendedores, então não são muitos como na concorrência perfeita, mas também não é um só como no monopólio. Pode produzir tanto produtos padronizados quanto produtos diferenciados, e também as empresas têm um grande controle sobre o preço do produto. Existem alguns exemplos que nós podemos dar aqui nessa questão do oligopólio. Eu gosto de falar do agronegócio, quando a gente fala de defensivos agrícolas, por exemplo. São poucas empresas no mundo, aproximadamente de 10 a 20 empresas, que controlam quase 70% do mercado de defensivos agrícolas no mundo. Então é um oligopólio, elas têm uma influência muito grande sobre o preço e o produtor acaba sofrendo muito com esse regime de mercado. A concorrência monopolística, existem muitas empresas concorrendo, a diferenciação de produtos, com cada empresa oferecendo um produto ligeiramente diferente dos demais, a livre entrada e saída de mercado, há certo controle de preço. Então aqui nós temos um sistema um pouco diferente da concorrência perfeita e também um pouco diferente do monopólio. Aqui nós temos um quadro comparativo entre esses principais regimes de mercado, onde cito concorrência perfeita, os produtos são homogêneos, os compradores e vendedores são tomadores de preço. No monopólio, por sua vez, existe um único vendedor que controla os preços. No oligopólio, são poucos vendedores, uma competição não agressiva, e na concorrência monopolística, são muitos vendedores com produtos diferenciados. Essa é a referência da nossa aula, Economia, um enfoque básico, do autor Fontes, da editora Atlas de São Paulo, publicado em 2010. Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.